Mais uma sessão da série, de um evento, para passar em podcast, o podcast da Biblioteca Lúcio Carneiro da Silva, com autores e autoras de Braga. O podcast é chamado de Ouro da Casa, glosa um pouco aquela prata da casa, como costuma dizer, as pessoas do sítio ou do seu sítio, a prata da casa normalmente não interessa a ninguém, é um jargão do futebol, para quem presta mais ou menos atenção à linguagem futebolística ou ao futebolês, mas mesmo que fosse a prata estaríamos bem servidos, mas a biblioteca decidiu chamar-lhe o ouro da casa. Já 4 edições, 4 autoras, no caso, conversaram para o auditório e para aqueles e aquelas que querem passar por este podcast, esta iniciativa da Biblioteca Lúcio Carneiro da Silva, e hoje, neste início do mês de maio, é João Nuno Azambuja, escritor, romancista essencialmente, não é bissexto, bem pelo contrário. De qualquer das formas, se me pedem a opinião, olhando para o panorama literário e aquilo que eu vou dizer agora a seguir, é preciso assim um bocadinho pôr sem desmerecer os outros, as outras autoras e os outros autores, é talvez tirando um histórico da literatura cá em Braga, que ainda está vivo, não vou dizer o nome, fica aqui o desafio para tentar descortinar quem é esse escritor, esse autor, que tem várias áreas literárias onde deixa o seu processo criativo a manifesto e para leitores e leitoras. De qualquer das formas, nesta área da escrita, alguém que tem uma obra consistente, é um escritor, a tempo inteiro, talvez seja um escritor, apesar de relativamente jovem, é um escritor que se pode designar assim, a sério, que Braga e arredores possui nesta altura. Não iremos comparar exercícios, há figuras que de facto são importantes, professor generalmente, escritor também, neste caso, e dirigente e diretor, presidente da Associação de Escritores Portugueses. De qualquer das formas, desta que mantém a âncora ligada à cidade, provavelmente, não é como dizia a publicidade, mas é o nosso escritor romancista a sério. Primeiro, João Nuno Azambuja, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Normalmente, aquelas perguntas, ou aquele tema que aparece quase sempre, é como é que se chega à escrita. Nasceu em Braga, em 1974, portanto lá irão, provavelmente, se não os têm, irá fazer 50 anos, neste ano de 2024. Vou fazer, bom. Portanto, como é que depois de ter andado, estudou História e Ciências Sociais, Arqueologia e outras iniciativas que também deu corpo às balas ao manifesto, como é que chega a este mundo da escrita, do romance em particular? Sim. E obrigado pelo convite para estar aqui, que é um prazer estar com o António Ferreira e na biblioteca, Lúcio Craveiro da Silva. Como é que eu comecei? Foi uma coisa gradual que foi crescendo em mim e de tal maneira que eu hoje já não consigo viver sem os livros. E eu tenho a minha vida profissional, que não é ligada aos livros, não é? Mas a minha vida principal, eu considero, hoje em dia, são os livros. Sem os escrever e sem ler, eu já não consigo viver. E eu noto isso em mim. Eu todos os dias escrevo. Todos os dias. E se não escrever, não fico bem. Aliás, eu nem consigo sair de casa sem escrever. E como é que começou? Foi gradualmente. Foi gradualmente. Eu desde pequeno sempre gostei de ler. E comecei a escrever. Tinha uns livros e escrevia com a caneta. Até tinha um livro feito em trabalhos manuais na escola, que só tinha as páginas em brancos, os papéis, e eu escrevia histórias lá. E talvez tenha começado com esse livro que eu fiz nos trabalhos manuais, portanto, um livro feito por mim, e que eu depois preenchi com histórias. Talvez tenha começado aí. Eu ainda era pequeno, devia ter 9, 10 anos, por aí. E sinto que
foi crescendo cada vez mais. Uhum. Esta vontade de escrever, e não é uma vontade, é uma necessidade mesmo. Eu Uhum. sinto necessidade e de ler, de escrever. Agora estou-me a dedicar, agora, sempre, mas cada vez mais a ler, muito a ler. Uhum. Eu de manhã, eu Já agora lá vamos a essa parte, até exato. podemos abordar esse tópico, Uhum, porque uma biblioteca, a biblioteca entre várias valências ou atividades que tem, também para além daquela que é quase básica e imediata, a comunidade, a biblioteca e o sim, meio, sim, as escolas e a leitura. Para dizer que a leitura para si, para o João, como escritor, foi importante, porque às vezes há pessoas que dizem, para mim chegou o processo da leitura na escola. uhum, Pronto. Os manuais, os livros que havia, os obrigatórios, sim, e aqueles outros que de vez em quando um professor mais ou menos entusiasta da causa, sim, e leiam isto e tal, e não sei sim, quantos, sim. e há sempre um aluno ou uma aluna que até vão atrás da sugestão feita pelo professor ou pela professora. Mas aquilo que sem a leitura, sem ler, já lá iremos à segunda linha, um escritor pode ser escritor. Eu penso que não. Uhum. Eu penso que não, porque a leitura, como eu ia dizer há bocado, eu não consigo, ou é mais difícil escrever de manhã sem antes ler. Eu tenho de Uhum. ler primeiro. Uhum. É como se fosse beber, Pois. fosse alimentar, não é? É Uhum. uma inspiração. E eu, antes de começar a escrever, eu leio todos os dias. É esse o meu ritual. Portanto, Pois. não concebo sequer eu escrever, pelo menos eu, falando por mim, escrever sem ler, sem ler. Não Pois. concebo Pois. isso, não concebo. Uhum. Acho que isso não tem lógica sequer, porque faz parte. E depois, o segundo passo da leitura, a ligação à leitura, também admite que o jovem, o rapaz ou rapariga, começa a criar eventualmente uma ligação, uma afinidade com o autor ou autora tal, e a partir daí pode construir um edifício. Vamos lá, primeiro é a cultura literária, se depois levará noutra direção, noutro caminho, mas sem isso também não é possível, ou acha que as tentativas podem ser assim um bocadinho pífias. Porque encontrar assim um autor Sim, que nos sim, agarre e que a gente claro, siga, claro, claro. claro, sim, isso acontece. Isso acontece. Aliás, o Harold Bloom até Sim, diz que fala naquela luta agonística, ele chama a luta agonística entre o escritor de agora, que luta com o escritor do passado que ele tenta seguir. No caso, por exemplo, ele fala do James Joyce, que tem uma luta com Shakespeare, por exemplo, que ele quer ser, e aliás, pois, pois, o James Joyce cita Shakespeare montes de vezes, claro, claro. no Ulisses e no Finnegan's Wake, Uhum, e há muitos, e claro, os grandes escritores têm sempre essa influência, uhum. eles vão beber ao Alguns têm passado e influência. depois vão se separando, não é? Aham, Vão se separando dessa sua influência, aham, desse aham. seu ídolo, e isso acontece, claro. Uhum. Isso, o escritor tem sempre uma referência. Tem Pois, sempre uma pronto. referência. E no seu caso, o autores fez esse caminho, os autores que de alguma forma, autores ou autores, eventualmente, que de alguma forma fazem parte lá de casa. Quase assim uma vulgarização da designação, mas aqueles que Sim, volta e meia andando lá sim. de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, Uhum. esbarra com eles. Olha, agora aquilo que eu estava a falar é o James Joyce, que eu agora Uhum. ando numa fase de James Joyce, porque realmente é um escritor, é um escritor que tem uma evolução incrível, a escrita dele. Pois, E até que chega àquele ponto do Finnegan's Wake, o Finnegan's Wake, que é uma obra, para já é intraduzível. pois é isso. E eu estou a lê-lo porque aquilo é um livro que não se lê assim como um livro qualquer. Pois, pronto. É um livro que tem de estar focado nele. E eu estou a ler a versão original em Pois, inglês pronto. porque não.
Não, em português. Não, Há traduções, mas sim, quer dizer, mas é destruir o livro. foi completamente. É destruir o livro. Aliás, porque o próprio o James Joyce no Finnegan's Wake tem a música das palavras, tem jogos de palavras que em português já não Perde-se funciona. completamente, não funciona. E portanto, agora é o James Joyce, foi o Homero, foi e continua a ser, a Saramago, sempre, Virgílio Ferreira. Houve uma fase em que eu estava completamente apaixonado pela peregrinação de Fernão Mendes Pinto, Camões, Pois. hum, poetas. Eu gosto de ler o Rui Belo, Uhum. uh, sei lá, tantos nomes que agora. Mas às vezes, e isto não é uma pergunta assim da ratoeira, nem pouco mais nem Eu menos, sei, exato. mas, por exemplo, uma pessoa como o João Nuno Azambuja, essencialmente um prosador, um romancista, a permeabilidade ou a contaminação do discurso poético é admissível, nota-se, Sim. ou consegue, como leitor, Uhum. gosta muito, imaginemos, citou agora o Ribelo, Uhum. ou Camões, ou Camões. assim, até que ponto é que consegue, no seu processo criativo, criar o efeito de redoma e esquecer os nomes que disse, e, por exemplo, a poesia, até que ponto o discurso poético é uma escrita, um modo de escrita muito particular, muito próprio, não é? Como é Claro. evidente. De qualquer das formas, até que ponto é que é permeável ou não, é poroso estas influências, se é possível ou não. Claro, muito importante, porque mesmo que eu escreva em prosa, eu estou sempre a pensar na linguagem poética. Aliás, a própria construção destes três livros que eu escrevi, estes três romances, é uma construção diferente. São três, entre eles há uma Uhum. construção diferente de acordo com o tema, o romance que está contado no livro. Pois, Por exemplo, Era Uma Vez um Homem, tem uma linguagem totalmente diferente dos é outros. isso. Lá está, é a poética do ritmo da escrita, e nesse aspecto existe, e nesse aspecto é uma linguagem poética que se encaixa no Era Uma Vez um Homem. E eu sempre, claro, em tudo aquilo que escrevo, tenho sempre presente a linguagem, a poesia, claro. E Uhum. mesmo as figuras de estilo, como o caso da Autópsia, que é uma Pois, alegoria, pois, considerou a editora e outras pessoas uma distopia, mas uma eu distopia, não não. escrevi como distopia. Pois, pois, Eu escrevi pois. como alegoria. E nesse aspecto também tem a sua parte poética, porque é simbólico. A Autópsia descreve uma situação simbólica que Uhum. pode ser aplicada a muitas facetas Uhum. da nossa vida. Pois. E é nesse aspecto que a poesia está sempre. E também, outro aspecto da poesia é o som do discurso que eu Pois, escrevo. pois. Não é só escrever. A fonética, a cadência, Exato, exatamente, a cadência, o ritmo, mesmo o som pois. das palavras, Mesmo as palavras, a claro. sintaxe, o Uhum. encaixe. Pois. Isso é muito importante. Aliás, eu sempre que escrevo, leio em voz alta, Pois, para pois, mim, claro. porque às vezes, Uhum. lendo só para nós, é diferente. Lendo na nossa voz interior, sem o som sair, quando vamos a ler em voz alta, isto não encaixa bem, afinal. Pois. Mas é essencial ler em Claro, voz claro, alta. claro, claro. Ler em voz alta. A última sobre este mais âmbito geral da obra, do escritor e a obra, e como é que ele se situa. Quando escreve, que é sempre um dos dramas que se coloca, e coloca sempre esta pergunta, volta e meia, por isto ou por aquilo, a propósito ou a despropósito. Quando escreve, tem no subconsciente ou a figura do leitor ou da leitora anda por lá, o público, ao fim e ao resto, para quem escreve, se escreve, como é que funciona o famoso efeito das características da comunicação, uma mensagem, e o Pois, receptor, como é que isto, se está, se não está, o receptor, o leitor, a leitora, olha, que se danem, isto, não, sim. o livro é este e, olha, não há mais nada. Eu penso sempre que eu quero que fique bom para mim. Pois, Eu quero que fique bom. Quando eu escrevo, eu quero que fique bom para mim, porque
se eu me sentir satisfeito com aquilo que eu escrevi, eu tenho mais a expectativa, ou tenho uma expectativa melhor, ou tenho mais esperanças de que o público vai receber Pois, de, percebo. de uma maneira, pronto, seja de maneira for, mas Pois. eu primeiro eu penso em mim, eu quero que eu acho que não penso, quando estou a escrever, não penso no leitor, pelo menos assim diretamente. Eu não me quero desiludir a mim, e é isso que eu faço. Por isso é que muitas vezes eu escrevo, já me aconteceu escrever páginas e páginas e páginas, e depois mais tarde acho que não prestam, então elimino-as, lá está, não resultou para mim. É assim que eu Pois, penso. Tem de ficar bem para mim. pois, pois. Porque grande parte, por exemplo, nós falamos só, às vezes os poetas, nomeadamente na poesia, eles não se preocupam muito com, pelo menos abertamente, eles não manifestam assim tão à vontade de dizer, eu tenho em conta, a poesia é esta, dizem eles, e gosta, gosta, não quer, não quer, Exatamente, é isso. funciona, não funciona, pá, o problema Pois, é de quem vai ler e do crítico que vai ler, e depois vai enganar ou não as pessoas dizendo que é uma obra-prima e não é nada, e depois dizem, pois. pá, isto não vale nada, não sei o quê. Mas O romance é um bocado diferente. sim, mas é diferente, mas também é tudo muito subjetivo, porque há quem diga que um livro é muito bom e desse mesmo livro há quem diga que não presta para nada. Pois, É subjetivo. agora lembrei-me, mesmo a time foi, se morreu, faleceu estes dias o Paul Auster, Sim, e ele, no famoso livro, Trilogia de Nova Iorque, Nova sim, Iorque, sim. Li há pouco tempo. logo na primeira história, que são três, Sim. e podem em encaixe, funcionam, mas deixemos isso de lado, que não interessa para aqui. Mas sim, eu estou bem lembrado, num dos diálogos que há lá entre o Paul Auster e o Daniel Quinn, acho que se chama assim, o escritor de policiais, começam a falar do Don Quixote. Cervantes, para lá, para cá, agora não sei dizer as páginas, aquilo tem 120 páginas, esta Uhum. primeira. Pronto, vamos imaginar a meio da história, ele diz mais ou menos isto. Que, para o Dom Quixote, porque toda aquela questão do Dom Quixote, quem escreveu, não escreveu, veio lá Sim, sim, sim. de um árabe, não sei o quê, babá, aquelas coisas todas e tal, o Sancho, o outro, não sei o quê. Um romance, segundo diz lá o tal personagem Paulo Auster, porque está a escrever um Sim, ensaio sim. sobre o Quixote, diz ele, um romance tem a característica, e isso é que é a literatura, divertir. Sim, também. E como dizia o famoso doutor Johnson, Dr. Jones. o Samuel famoso Jones. Samuel Johnson, dizia que todas as histórias, no fundo, são histórias de amor. Por outra, portanto, um diz aquilo, o doutor Johnson diz isto. Como é que o João Nuno Zambuja agora se coloca aqui no meio de... Isto não é um ringue de boxe, mas Sim, pronto. sim, mas essa concepção, essa de dizer que o livro é para divertir, aceito perfeitamente. Nós temos de No nos final, sentir bem com o que estamos a ler. gostei, no sentido É. de divertir, do latim e não sei o quê, as pessoas estarem, isto no seu já estava mal, este ainda me pôs pior, portanto não vale a pena, não É é? como diz exato, mas é como diz o Harold Bloom, por exemplo, ele diz, quer dizer, há pessoas que dizem a arte é para a literatura, Uhum. há pessoas que têm uma concepção que é para educar. Pois, pá, Não é, pá. não é. Nem nunca foi. Pois, A literatura não é um manual de boas maneiras, nem é o não ABC é? da civilidade, nem Exatamente. do bom tom, E, nem e há pessoas que dizem que ler, que faz bem, que educa, que cria melhores pessoas, isso é mentira. pá, Ler, para já não queria, né? E tanto pode se educar, tanto educa mal como educa bem, claro, não claro. é? Há fascínoras muito instruídos. Pois, se leem só Bukowski Exato. e Henry Miller e coisas Pois, assim, ui, né? isso é horrível. Isso aí a Dizer coisa. logo que isso é horrível. Pá, Até há quem diga que o Saramago nem sequer sabe pois, escrever. pois, claro, claro, claro. Portanto, mas o Saramago nunca se preocupou. A arte É é assim. assim. Não quer fazer um manual de boas maneiras. Mas pronto, mas há pessoas que têm outras concepções, como as feministas, por aí Pois, fora, por claro, aí fora. claro. Claro. Mas divertir, sim. E o Dom Quixote é um livro divertidíssimo. Pois é, pois É é. um livro que aquilo é uma delícia ler.
ler o Dom Quixote. Fica aqui o desafio, leiam o Dom Quixote. Sim, sem dúvida. Aham, Sem dúvida. sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ler o Dom Quixote é uma aventura É uma maravilhosa. aventura, é uma maravilhosa. aventura. E uma pessoa ri-se. Tem lá Claro, partes que aquilo é de rir. mesmo. Portanto, e o Dom Quixote faz parte do cânone da humanidade. E é um livro divertido. Portanto, eu acho que melhor definição Uhum. não pode haver. Lá está. E também a história de amor. Também Claro, claro. também é uma história de amor. Uhum. Aliás, na nossa vida, nós não vivemos sem amor. Pois é O isso, amor é instintivo. É claro. instintivo. É vital. Claro. E o amor é irracional até. Pois É é, irracional. Não é? E, por exemplo, a igreja, mas não é só a igreja, quer racionalizar o amor. Não é? Por exemplo, um homem só pode apaixonar-se por uma mulher. Mas o amor não é assim. Pois, O amor é racional. Portanto, pois, pode apaixonar-se por aquele, como por aquela, como seja por quem for. pois é, Não é? pois é. Portanto, Velho ou novo, seja lá o exato, que for. exatamente. Para lembrar, aliás, ele cita lá o António Machado, coitadinho, que morreu da forma. O António Machado, poeta espanhol, Sim. morreu de amor também, coitado. Mas Morreu passaram os Pirineus, tantos que morreram de amor. mas tantos que penaram Sim. e exauriram com essa. Portanto, acho que são duas excelentes definições de divertir. E o Harold Bloom também dizia. Eu estou sempre a falar do Harold Bloom porque lê o cânone ocidental há relativamente pouco tempo e concordo perfeitamente com o que ele diz lá. Com o que ele diz. E ele diz, eu quando leio, ele fala lá que alguns autores, nos Estados Unidos já morreu, não é? Mas alguns professores universitários abandonam alguns autores claro. e põem outros porque são mais acessíveis para a população estudantil. Está. E ele diz, mas a arte não é isso, não pode ser isso. E é verdade. Quer dizer, a arte é como nós estávamos a dizer, é tudo. Com uma certa ligeireza e exatamente. assim, a despachar, não Claro, vamos a grande lado. não. Só porque é acessível, ou só porque acessível, educa, ou porque uma escritora ou porque um livro é feminista, defende os direitos das mulheres, então vamos adotar este livro. Quer dizer, isso é estar a encaminhar a literatura para um sítio e a arte está aberta a tudo. A tudo. Claro. E é nessa perspectiva que eu encaro aquilo que eu faço. Uma coisa que é uma curiosidade, e vamos falar também muito rapidamente das 3 obras que estão aqui. O João Nuno escreve Era uma vez um homem, manda-o para um concurso, já explicou, literário, Sim. e é atribuído o prémio UCLA, literário UCLA, Exato. União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, isto em 2015-2016. Exato. O que é que acontece? O que eu quero dizer, para além de ser um livro muito divertido, um dia, estou agora a citar de cabeça, acho que são uma semana. É uma semana. Uma semana. Estou com o Ulisses. O Ulisses é que é só um dia. Uma semana, é assim, com uma cadência, faz lembrar alguns clássicos da literatura. Não é só uma marafona a ver o Nome da Rosa, sim. Mas o Salvador, e coisas assim do género, mas é uma linguagem que toda ela com uma cadência faz às vezes lembrar algum do melhor Céline, no caso de A Morte a Crédito, assim, está contínuo sempre. Mas o que eu queria dizer é, para além de recomendar a leitura para os primeiros, até que ponto é que a atribuição, era uma vez um homem, a atribuição deste prémio limitou, deu a reconhecer, abriu horizontes. Como é que o João Nuno Azambuja lidou com este, vamos lá, reconhecimento? Porque o João Nuno também faz parte de prémios literários, de júris de prémios literários. Sim, faz parte. Também faz parte, e portanto, uma responsabilidade, o livro também é editado. Como é que esta lógica funciona e como é que funcionou com o João? Comigo foi uma porta que se abriu a ganhar o prémio, porque entrar no mundo da edição é muito difícil. Assim, enviar para uma editora ou contactar uma editora. Vai para o arquivo geral. Nem respondem, não é? Pois. Ou então faz-se como faz muita gente, que paga
numa editora, que há milhares de livros aí, não é? Nem vale a pena Mas- pôr o nome, mas pronto. Pois, mas isso para mim não, quer dizer, isso estar a pagar só porque eles publicam só porque eu paguei, quer dizer, nem querem saber se estava escrito ou não. Isso, Nem há revisão de texto, não há pois, nada, isso não funciona. Isso. Bom. E então, portanto, ganhar o prémio foi uma porta que se abriu, porque na altura, eu até estava hesitante, assim, vou enviar para um prémio, sei lá. Vai, não vai. Sei lá, prémios, não andava assim muito receptivo de um prémio. Será que isto vale? É assim que a arte tem de ser, é agora um prémio. Mas pronto, enviei, à última hora lá enviei, e pronto, e foi contactado. Foi. Primeiro prémio, fiquei muito contente, claro. E então foi a porta que se abriu, porque pessoas começaram a conhecer aquilo que eu escrevia, o meu trabalho. Algumas pessoas conhecidas, pessoas elogiaram o livro. O António Carlos Cortês disse Sim. maravilhas desse livro. Ele até teve agora uma segunda edição, teve no teatro, foi adaptado ao teatro. Ele teve uma edição novamente na Guerra e Paz. Na Guerra e Paz, agora mais recente. 2021. 2021 foi reeditado e portanto, a partir daí ficou mais facilitado o acesso à edição. E agora estou a trabalhar com a Guerra e Paz, como disse, e gosto muito dessa editora. Pois. É uma editora boa, competente, faz bom trabalho, dá atenção e tem qualidade, pronto, e lá está. E foi a partir do prémio. Mas este livro depois abalança-se os provocadores de naufrágios. Esse foi um acaso. Este foi mesmo... Foi um acaso que eu deparei-me, os provocadores de naufrágios, eu deparei-me com um diário de um homem que nasceu no Porto, alemão, Klaus Kittel, alemão, que nasceu no Porto, que já velhinho escreveu as suas recordações, assim, uns textos simples, avulsos. Eu li aquilo, foi-me dado por um familiar dele, assim, olha, lê lá isto é interessante. Ele escreveu tudo em alemão. Pois, pá. Mas essa pessoa, esse familiar, traduziu-me para português. Claro. E eu fiquei impressionado, assim, não, eu tenho de fazer uma história com isto. Isto é uma maravilha. Porque deste livro, o Miguel Real, aquilo que Fácio diz, este não é inferior a Era Uma Vez um Homem. Sim. Portanto, ele tem alta conta, sim, o Era Uma Vez um Homem. Tem. Uma conta muito elevada. Sim, lá está, foi outra porta, foi o Miguel Real poder ter lido esse livro. O Era Uma Vez um Homem, depois leu esse e até fez uma recensão. Apresentou mais do que uma vez. E até fez a recensão no Jornal de Letras e tudo. Sim. Portanto, lá está. Temos acesso a isso. E pronto, a partir desses textos simples do Klaus Kittel, decidi fazer a história. Romanciei, claro. Não é? Pois, claro. Acrescentei muita coisa, porque os textos eram... só apontamentos? Eram apontamentos, eram coisas assim. E foi reações a um acontecimento, sim. qualquer. Sim. E portanto foi um acaso, porque eu deparei-me com aquilo. Se não tivesse lido esse texto, esse livro nunca existia, não é? E ela até se chama a nova peregrinação, não é? Fala nisso, sim. O homem também. Sim, que ele vai com ele exatamente, como o Fernão Mendes Pinto chega à casa desiludido, não é? Pois. Com a política, o Fernão Mendes Pinto acaba. Agora já que falamos nisso, acaba a peregrinação de uma maneira muito engraçada, que são coisas que ainda hoje acontecem, que sempre aconteceram. Ele veio todo contente do Oriente, disse, eu agora vou receber uma reforma de 21 anos de serviços, andar no duro, entregou lá o governador da Índia, disse, olha, leva estes papéis que vais ter uma tensa certeza. Ele chegou a Lisboa, entregou, e ele escreveu assim lá, eu entreguei os 3 papéis que ficaram 4 anos e meio lá nunca mais me disseram nada, ele abandonou aquilo, não quis saber da reforma e escreveu a peregrinação. Este Klaus Kittel também chegou a uma idade, pronto, que também já não trabalhava, não é que estivesse desiludido como o Fernão Mendes Pinto, mas contou a sua história do sofrimento. Pois. Muito parecido com o do Fernão Mendes Pinto, não é? Porque o homem foi tudo e foi escravo. Aconteceu, tal como o Fernão Mendes Pinto diz, foi 17 vezes cativo, ele foi também várias vezes cativo. Também esteve. Passou fome. Pois.
correu risco de vida muitas vezes, até que, e foi preso depois, no fim da Segunda Guerra Mundial, como ele era alemão. Alemão. A Alemanha perdeu a guerra, ele foi capturado e esteve preso num campo de concentração, Uhum. uma coisa gigantesca, dos homens concentrados a morrer à fome. Pois. Muitos morreram à fome mesmo, de frio e tudo isso. Subnutrição E ele escapou, Olha, até que depois organizou um plano de regresso a Portugal e conseguiu. não é de invasão, mas um plano de regresso De regresso e de evasão, quer dizer, ele fugiu, porque pois, isso não vamos passa. contar a história, mas até há um personagem Sim, que aparece de ficção que ele encontra, que o ajuda também que o ajuda na passar a a fronteira passar a fronteira da França para a Espanha. para a Espanha. Portanto, não vamos contar Não, isso, não. senão perde-se, está para fazer aquilo que é Claro, um resumo não. para aqueles e aquelas que se interessarem. Mas acho que é um romance que está muito interessante, muito bom. muito interessante a história dele, e depois ele atravessa vários períodos da história de Portugal, não é, do século XX, que ele viveu o século XX todo. Pois, foi. O 25 de Abril, ele conta essas histórias todas. Pois. E foi um acaso muito, muito interessante ter descoberto os escritos. Porto, dezembro de 1999. Lá está, mesmo no fim do século. Mesmo no final do século. Portanto, não é 100 anos de solidão, mas pronto, mas nem nada que o pareça. Isto é só usar um título de um livro que também não tem nada a ver uma coisa com não, absolutamente nada. Não tem nada a ver, não. E o último livro, Autópsia, a tal que a sua editora lhe chama uma distopia. Distopia, ainda me lembro. Mas eu considero. O Nuno diz que é uma alegoria. Uma alegoria. E foi com essa intenção. Pois, e os tempos que nós vivemos estão a pedir, de facto, que leiam este livro. No fundo, é vamos lá, um ambiente de apocalipse, catástrofe. Sim. Sobrevive ou fica. A única coisa que não fica submersa das águas é uma pequena ilha, 200 km², 11 milhões de pessoas lá todos à molhada, e a ilha está a afundar. E isto, no fundo, como é que surge este tema importante e atual, ainda por cima, mais por cima, atual? E nós, se formos ver, o mundo atual é quase como se fosse uma ilha a afundar e as pessoas não estão preocupadas. Então não se vê, por exemplo, na guerra da Ucrânia. Aí assino consigo. Na guerra da Ucrânia já fazem ameaças nucleares, assim, como se fosse uma coisa... Tomar um café. Exato, quer dizer, isto é uma coisa incrível. Pronto, mas a ilha está a afundar. E nós, em vez de nos preocuparmos em salvar-nos, porque a ilha está a afundar, quando ela afundar, como é que vai ser? Vai ficar debaixo d'água, não é? Então temos de nos salvar. É isso que eles estão aqui fazem na autópsia, não é? Portanto, a guerra está a afundar cada vez mais. Nos nossos dias, é mais do que uma guerra, pelo menos aquelas mais destrutivas, mais devastadoras e mortíferas, que da Gaza e da Ucrânia, está a afundar, mas parece que cada vez, em vez de procurarmos salvar-nos dessa devastação, não, estamos a fazer pior. Estamos a deixar afundar com ameaças de guerra nuclear, que é uma coisa incrível, porque a Segunda Guerra Mundial foi a última guerra clássica. Sim. Foi a última guerra em que os beligerantes, as nações combatentes, usaram todos os meios para vencer a guerra. Todas as armas disponíveis, todas elas usaram as armas ao seu alcance que tinham disponíveis para vencer a guerra. Agora, isso já não pode acontecer. Há uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia e eles não podem usar todas as armas para vencer a guerra. Não, o mundo vai para exatamente. Portanto, se não for, o outro, isto devia ser, só ficam paus e pedras. Exatamente. Isto devia ser assustador, não é? Devia ser assustador, mas não. Mas não, ameaças. Vamos fazer um exercício nuclear e... Isso assim, coisas pela boca fora, como se fosse apanhar ar fresco na praia, na Apúlia. Vamos até ali que a coisa vai está fresco. Bom, exatamente. Quer dizer, porque se um começa com as armas nucleares, o outro vai ter de responder, não é? Claro. E depois vai ser um efeito dominó. Ou então este usa as armas nucleares e o outro não vai usar. Tem armas, mas não vai ficar sentado a olhar. Pois, exatamente. No que é que param as modas. Exato. Portanto, lá está. Foi
Na altura ainda não havia esta guerra, quando eu escrevi a autópsia, mas sempre Pois. existiram estas Mas o que é situações. importante neste livro abre uma porta para a redenção. Ao fim e ao Sim, cabo, abre assim uma porta. Um jovem estrangeiro chega lá ao sítio sim, e depois há uma garrafa que tem uma mensagem e aqui mistura, quer dizer, assim, um ambiente meio Robinson sim, Crusoe sim, ou sim, qualquer sim. coisa assim do género. É possível esta autópsia, porque a autópsia toda a gente sabe o que é autópsia, não é? Exato, Mas isto é uma radiografia, talvez, exato. literário. Isso é possível? Acredita ou é cínico o suficiente para duvidar da lucidez da humanidade? Por aquilo que acabou de dizer ainda há minutos. Sim, porque quer dizer, eu não sei se é duvidar da lucidez, eu acho que é mais uma ambição que provoca cegueira às vezes, não é? Foi. Lá está, e até acaba, está para a lucidez mesmo, até ofusca a lucidez. Uhum. Mas, mas, mas lá está, é isso. E esse inocente que Foi. falou, Uhum. que ele nem se apercebe de onde é que De está. onde está? Esse representa a inocência da humanidade, aqueles sentimentos genuínos, aqueles sentimentos que nós já temos em nós e que não são destruídos ou postos para segundo plano Adulterados. pela ambição desmedida e cega, não é? Uhum. E esse Brandão, Pois é, é o o nome Brandão, da o figura. Brandão, que eu fui buscar por causa do São Brandão, Samba, que pois fez a a viagem fundação. às Ilhas Afortunadas, portanto, isso Pois, também é simbólico aí pois, no livro. Ele é tão inocente que ele foi para lá porque pensou que ia salvar uma vida, não é? pois. E ele, quando chegou lá, nem se apercebeu que chegou ao destino. Ele disse, não, eu estou à procura de uma Não pessoa que estou está está sozinha numa ilha, não é? E então ele quer salvar essa pessoa que não conhece. Ele representa a inocência. E no fim, quando a ilha a afunda, não é? fundo. Já estamos a dizer, É claro, mas não vale a pronto. pena. Mas pronto, Mas ele, essa inocência teve bom sucesso. teve. Pronto. É isso. Estamos a chegar ao final da nossa É, conversa, com muita pena. O que é que poderemos contar com o labor literário oficinal do uhum. João Nuno Azambuja? Para quando? Se há, se não Ah, há? O que é que poderá adiantar? Não adianto muito, mas se sim, quiser não estimular adianta. a curiosidade, já agora. Não adianto muito porque nem sequer depende de mim, não é? Pois, claro, Não claro, depende de mim. Se dependesse claro. de mim, mas tenho, como eu disse, escrevo todos os dias, seja para um livro, seja porque gosto de escrever, porque publico textos, crónicas, por exemplo, na internet, no Pois, Facebook, claro. e faço muitos textos, e já tenho, sei lá, muitas dezenas ou centenas, mas estão ali para quem quiser ler, quem quiser. Não quero fazer negócio daquilo nem publicar, Pois, não me pois, interessa. pois. Mas claro que guardo esses textos. E de livros, de romances, sim, também estou focado e até estou em vias de enviar um agora para a editora, a ver o que é que eles O dizem, que é que ele diz? o que é que eles dizem. E estive empenhado neste que vou enviar para a editora. Eu já ando à volta com aquilo, talvez há uns 6 anos, portanto, mas deu muito trabalho, porque fiz muita investigação Pois, pronto. e Pronto. depois quis absorver as personagens, quis dar, e ao mesmo tempo quis dar alma às personagens, quis dar sentimentos. Trabalhei muito as personagens, muito, muito, muito. Sentimentos, Uhum. por exemplo, o sentimento da vingança. Pois, a densidade, ao fim e ao resto, quer É dizer, isso. aquelas coisas, Sim, 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 sim. personagens planas ou Sim. densas, E ou a complexas. relação entre elas, o Claro. choque entre as Uhum. pessoas, ou então a atração. Claro. Trabalhei muito esse. Posso dizer que se passa o É cenário, isso. o cenário passa-se no século I, no tempo do proto-cristianismo, Uhum. do tempo de São Paulo, Uhum. passa-se nessa altura, tempo de Nero, de Uhum. Séneca, e o palco é principalmente Roma, mas também outras partes, Egito, Do Império. do Império, Egito, Judeia, a Germânia, Uhum. porque é na altura das guerras contra os germanos, pá, Pois, e é esse o cenário, e gosto muito desse texto. E também ando muito focado no Mosteiro de Tibães. pois. Muito focado mesmo. E também estou a escrever. Também estou a escrever. Uhum. Uhum. Chegamos ao final de mais uma sessão o Ouro da Casa, uma iniciativa da Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva, e esta teve como convidado o autor de Autópsia, o autor dos Provocadores de Naufrágios e o autor de Era uma Vez um Homem, que também já tem uma reedição. Estes dois, que primeiros na Guerra e Paz, e este último também é a reedição da Guerra e Paz de 2021. E 21. É 21. Portanto, aguardemos os próximos trabalhos literários de João Nuno Azambuja. João Nuno, obrigado. Obrigado. E até um dia destes. Obrigado.